Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 19, versos 17 e 18. Vamos ouvir com carinho a palavra de Deus. É sempre bom ouvir Deus falar ao nosso coração. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Que Deus revele para nós a sua palavra, revele ao nosso coração a palavra, em nome de Jesus. A questão da cruz de Cristo, da mensagem da cruz, da palavra da cruz, porque a cruz tem uma mensagem, ela tem o que falar para nós. O que aconteceu na cruz é muito importante, é fundamental. E Deus tem falado fortemente ao meu coração há vários anos já, este assunto da cruz de Cristo, da mensagem da cruz. Deus tem marcado o meu coração com a mensagem da cruz. E hoje vamos continuar falando desta mensagem, desta cruz, da cruz de Cristo. O Papa Francisco, recentemente, em um discurso que ele fez, me parece que na ONU, ele disse o seguinte, pegando aqui exatamente as palavras dele: a vida de Jesus, humanamente falando, acabou com um fracasso, o fracasso da cruz. Ele disse isso exatamente numa tribuna que nega Cristo, que é contra Cristo, que é a tribuna da ONU. Então, eu quero dizer o seguinte: a vida de Jesus não terminou com um fracasso. Eu não creio. E a cruz de Cristo, onde Jesus entregou a sua vida por nós, e lá também tirou a nossa vida pecaminosa para nos libertar, a cruz de Cristo não é nenhum fracasso. A cruz de Cristo não é um fracasso. Não há poder maior do que o poder que Deus manifestou na cruz de Cristo. Não há poder maior do que o poder da cruz de Cristo. Quando eu digo o poder da cruz de Cristo, eu estou falando do poder do próprio Cristo. A cruz de Cristo não foi um fracasso. A vida de Jesus neste mundo não foi um fracasso. Nesta cruz, irmãos, Jesus destruiu totalmente a obra do pecado, pôs um fim cabal no imperialismo do demônio e salvou o universo.
Não existe poder maior. Não existe poder maior. Não existe sucesso maior do que este. Por quê? Porque nesta cruz, Jesus destruiu totalmente a obra do pecado, pôs um fim cabal no imperialismo do demônio e salvou o universo. Para mim, a cruz de Cristo não representa um fracasso. Não me refiro à cruz em si mesma, mas o que aconteceu nela. Nela, Jesus foi crucificado e eu também fui como pecador crucificado em Jesus. Isso representa o meu fim como pecador rebelde contra Deus. Na cruz de Cristo, a minha vida pecadora foi finalizada. Terminou também o meu caminhar pelo pecado, o meu viver pelo pecado. A cruz de Cristo representa o fim do pecado naqueles que foram crucificados com Ele, com Cristo. A cruz de Cristo representa o fim do imperialismo de Satanás sobre mim. A cruz de Cristo representa o extermínio total do homem velho, ou velha natureza, do homem velho com a bagagem que ele tem. A cruz de Cristo representa a extinção da raça de Adão. Irmãos, a cruz de Cristo representa a extinção da raça de cobra, da raça pecaminosa, a raça de malignos, a raça de Adão, a raça pecaminosa. Nesta cruz, Deus decretou o fim dos filhos de Adão, entre os quais eu estou. A cruz de Cristo rompe com o império das trevas e seu imperador. O imperador das trevas é Satanás. A cruz de Cristo rompe com o sistema perverso deste mundo também perverso e me arranca do seu curso. Ela rompe também com a tirania do pecado, com a força, com o poder do pecado sobre mim. A cruz de Cristo também é um portão para a verdadeira vida. Quem entra nesta cruz com Cristo chega à vida real, à vida de Deus, à vida eterna, à vida de Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, o verso 20. A cruz de Cristo me coloca debaixo da vontade soberana do Rei dos Reis. E o Rei dos Reis é Jesus, é o Rei Jesus. Irmãos, eu não creio em cruzes. Eu só creio numa cruz, a cruz de Cristo, onde Ele foi crucificado, o mundo foi crucificado e eu fui crucificado juntamente com Ele. Gálatas capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me
a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo há mais do que a crucificação de Jesus, de Cristo. Ali, conforme o texto nos mostrou, ali o pecador foi crucificado com Cristo. Ali o mundo também se juntou a essa crucificação. Temos então a crucificação de Jesus, a crucificação do mundo e a nossa crucificação pessoal. É importante não descuidar da nossa crucificação pessoal com Cristo ali na cruz. Esta é a cruz do nosso Senhor Jesus, a cruz que não é um fracasso. Ela não fracassou, Cristo não fracassou. Eu me alegro na cruz de Cristo. Dela vem graça e luz para mim. Vem suficiência para mim. Para mim, esta cruz tem, de fato, atrativos sem fim. Não é enfeites. É a atração de Cristo que Ele exerceu e que me atrai. E sempre estarei atraído por Ele naquela cruz. Então, para mim, esta cruz tem sim atrativo sem fim. Eu amo a mensagem da cruz, de fato. Ela marca meu coração. A cruz de Cristo não é um fracasso para mim. A cruz de Cristo não fracassou. Cristo não fracassou. Ele não fracassou. O que você pensa da cruz de Cristo? O que você pensa acerca da cruz de Cristo? A cruz de Cristo representa muitas coisas. Ela representa tudo, irmãos. Tudo, exatamente tudo. Consideremos então 3 pontos acerca da cruz de Cristo. Primeiro, a cruz de Cristo nos mostra o que Jesus fez por nós. Ele morreu em nosso benefício. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui anotei uma versão que diz assim: porém, Deus comprova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Então Ele morreu para destruir o caminho do pecado em nós e o nosso caminhar pelo pecado. Segundo, a morte de Jesus na cruz não representa a morte apenas dele, mas também a nossa morte através dele. Por que a nossa morte é uma morte através dele? Porque eu não morri em mim mesmo. Nós não morremos em nós mesmos. Nós morremos em Cristo. Eu morri em Cristo. Eu morri no corpo de Cristo.
foi no corpo dele. Ele aceitou morrer por mim por amor e me colocou nele pela atração. Então ele morreu. A morte de Cristo é a base. Sem a morte dele, a minha não se daria. Então eu morri através dele. Você sabe como se chama isso? Morrer através dele? Chama-se graça. Graça. É graça, totalmente. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A palavra de Deus diz que devemos nos considerar como mortos. Eu vou tirar aqui a palavra como, porque tem uma melhor versão que não traz a palavra como. Não sei se é a sua. Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Considerai certamente mortos ao pecado, ou para o pecado. Não é como se estivesse morto. Não, é morto mesmo. É morto mesmo. A palavra do Senhor diz: considerai certamente morto em Cristo, morto em Cristo para o pecado. Espiritualmente falando, considere-se morto ao pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a cruz aponta para a vida de Cristo em nós. A cruz de Cristo é um portão para a verdadeira vida, né? Quem morre com Cristo ressuscita ou ressuscitou em vida nova, justa e santa. Morrendo em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, e pela nossa ressurreição com Ele, ganhamos a sua vida, a vida dele em nós, operando e também se manifestando. Romanos 6, o verso 5, vamos ouvir. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ou seja, morremos e ressuscitamos em Cristo. E esta ressurreição significa a vida de Cristo em nós. Significa o próprio Cristo em nós, vivendo a sua vida justa e santa. Estou crucificado com Cristo. Assim o apóstolo Paulo pensava acerca da cruz de Cristo. Eu também penso assim. Estou crucificado com Cristo, só então podemos experimentar a vida de Cristo em nós. Podemos experimentar ou viver de Cristo em nós. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que você pensa agora da cruz de Cristo? Você acha que a cruz de Cristo foi um fracasso? Eu não posso dizer o que você acha da cruz de Cristo, mas não posso desejar a você algo melhor do que isto: que você seja capaz de dizer como o apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo no corpo, vivo-a pela fé
do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pare, pense e pondere. A Igreja de Cristo precisa de uma mensagem fixa. A Igreja de Cristo precisa de uma mensagem fixa. A mensagem da cruz. Nos últimos tempos, a cristandade se distanciou muito da cruz de Cristo. E isto não é bom para a salvação das pessoas e para o equilíbrio da igreja. Precisamos de uma mensagem fixa, de uma mensagem singular, única. Precisamos, principalmente no nosso país, de pregadores da mensagem da cruz de Cristo. Pregadores que anunciam a mensagem da nossa morte e ressurreição com Cristo. O anúncio da libertação total do ser humano. A cruz de Cristo é o anúncio da libertação total do ser humano. Libertação do pecado. O anúncio de que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de todos e sobre todos, principalmente daqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Cristo ressuscitou para viver como Senhor naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. O pecado não tem mais nenhum domínio no coração que o Senhor vive e reina. Viu, irmãos? O pecado não manda mais. O pecado não domina mais. Não controla mais. O coração onde o Senhor habita e vive e reina como Senhor. Não há nenhum condomínio, mas apenas o domínio do Senhor no coração daqueles que pertencem ao Senhor. A cruz de Cristo aponta o fim do pecado na vida dos crucificados com Cristo. A vida dos crucificados com Cristo, evidentemente, é a vida de Cristo. É a vida de Cristo que está manifestando aí naqueles que morreram com Cristo. A vida de Cristo opera e se manifesta naqueles que foram crucificados com Cristo. No Evangelho, nós morremos e ressuscitamos em Cristo. Se não for assim, é outro evangelho, não é o evangelho de Cristo. No evangelho nós morremos e ressuscitamos em Cristo. Morremos no Cristo crucificado, para que o Cristo ressurreto, no qual ressuscitamos, viva em nós a sua vida justa e santa. Nisto está a maior expressão de libertação que se tem notícia. Nisto consiste a maior expressão de vitória. Quando a mensagem da cruz é colocada de lado, a igreja falha terrivelmente. Ela fica descaracterizada. É o que está acontecendo, irmãos, com a igreja, lamentavelmente, aí no nosso país e também no mundo. Sem a mensagem da cruz de Cristo, a igreja se torna frívola, nociva, e passa a se ocupar
daquilo que o povo quer ouvir e não daquela mensagem que o povo precisa e necessita ouvir. A falta da cruz de Cristo é responsável por todas as distorções encontradas dentro do cristianismo, principalmente o cristianismo pós-moderno. Sem a cruz de Cristo, a igreja poderá ser triunfalista, mas não triunfante em Cristo, porque tem diferença entre o triunfalista e o triunfante, aquele que de fato está experimentando o triunfo, não o fracasso de Cristo, porque Cristo não fracassou. E quando você crê, sua morte com Cristo, ressurreição com Cristo, Cristo em você, quando você anuncia a suficiência de Cristo, o evangelho singular de Cristo, quando você anuncia a mensagem da cruz, você se torna um alvoroço neste mundo e também no meio dos demônios. A mensagem da cruz de Cristo é um alvoroço, ela causa um alvoroço. Então você pode fazer a revolução pela pregação da cruz de Cristo, porque sem a morte dele da cruz, você estava lascado, eu também. Você estava ferrado no inferno e eu também, há muito tempo. Mas ele morreu, ele veio para morrer, ele não fugiu da cruz, porque ele veio para a cruz, para morrer. Não foi o fracasso da cruz, e sim a vitória da cruz. A vitória da cruz. A vitória da cruz é a vitória de Cristo. Não é a vitória de um pedaço tosco de madeira. É a vitória de Cristo. Eu não estou exaltando um pedaço de madeira. Eu estou exaltando o que aconteceu na cruz. O que aconteceu na cruz é eterno, e o que aconteceu na cruz foi a crucificação de Jesus, e a nossa crucificação em Jesus, e com a nossa morte ele colocou um fim no pecado, colocou um fim no poder do demônio sobre nós, ele nos salvou, Então é a vitória da cruz. Alexandre Magno, também chamado Alexandre o Grande, foi o maior conquistador que se tem notícia nos anais da história. O maior. Ninguém foi como ele entre os homens. Alguém escreveu um poema bem interessante sobre Jesus e Alexandre o grande conquistador, porque Jesus também é o conquistador. Jesus e Alexandre morreram aos 33 anos de idade, os dois. Um viveu e morreu para si mesmo, o outro morreu por você e por mim. O grego morreu num trono, o judeu numa cruz. A vida de um pareceu um triunfo, a do outro em prejuízo. Prejuízo porque Jesus abriu mão de tudo por causa de você, por causa de mim. Um comandou imensas tropas, o outro estava só. Um deles derramou sangue em todo o mundo, o outro apenas o seu. Um conquistou o mundo e perdeu tudo na morte, o outro entregou a sua vida para conquistar a confiança de todo mundo. Jesus e Alexandre morreram aos 33 anos de idade. Um morreu na Babilônia, o outro morreu no Calvário.
Um ganhou tudo para si mesmo, o outro deu a si mesmo. Um conquistou todos os tronos, o outro todos os sepulcros, todos os túmulos. O que é isso? É ressurreição. Um quis ser Deus, o outro, Deus se humilhou. Um viveu para amaldiçoar, o outro para abençoar. O grego, morrendo, perdeu o trono da espada para sempre. Jesus, contudo, morreu para viver para sempre como o eterno Senhor dos senhores. Jesus e Alexandre morreram aos 33 anos de idade. O grego fez a todos seus escravos, o judeu a todos libertou. Um construiu um trono sobre sangue, o outro sobre o amor. Um é nascido da terra, o outro é do alto. Um conquistou toda esta terra, mesmo assim perdeu a terra e o céu. O outro renunciou a tudo para que tudo lhe fosse dado. O grego morreu para sempre, o judeu vive eternamente. Aquele que ganhou tudo, perde tudo. Aquele que entrega tudo, ganha tudo. Jesus veio a este mundo e foi à cruz e nos levou à mesma cruz através dele. Ele morreu por nós e nos fez morrer nele para o pecado. Jesus venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição, e agora ele vive em mim a totalidade da sua vitória. E tem mais: ele voltará vitorioso como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que conquistador maravilhoso é Jesus. Ele conquistou meu coração com o seu grande amor e imensa graça. Ele também pode ser o seu Salvador, Rei e Senhor, se você crer sua morte e ressurreição em Cristo. Creia para a sua libertação, salvação e redenção.